Boa noite, Thiago, tudo bem? Vou, aqui do meu grupo, vou estar dando início à apresentação de Aracna, né? Vou começar aqui com a primeira apresentação, os primeiros temas. Para começar, né, quem são os aracnídeos, né? Aracnas. Eles são os maiores grupos de quelicerados atuais, são amplamente distribuídos em ambientes terrestres e conhecemos mais de 130 mil espécies deles hoje. E dentre eles a gente tem as arani, né, que são as aranhas, os escorpiones, são os escorpiões, né, os opiliones, os ácaros, os parasitiformes, né, carrapatos e ácaros, os amfiplígios, uropígios, pseudoescorpiões, tem alguns outros grupos também, mas acho que esses são os mais interessantes que temos aqui, os mais conhecidos também. E da filogenia deles, né, eles são do queliceratas, né, então eles têm quelíceras, as presenças de quelíceras, né, são uma das sinapomorfias que vem com eles. Dos E dentro de queliceratas eles estão dentro do aracnídeo, né? Que tem todos aqueles grupos. Na imagem aqui, acho que está um pouco pequena, mas a gente consegue ver todos os grupos aqui. E dentro das principais sinapomorfias tem o corpo dividido em prossoma e opistosoma, sendo que os opiliões têm o opistosoma e o prossoma fundido, né? Mas está dentro das sinapomorfias. Presença de quelíceras, ausência de antenas, 4 pares de pernas locomotoras nos adultos, pé de pálpito desenvolvidos, respiração por pulmões foliáceos ou traqueias, ou ambos, né? Pode ter os dois também, e são adaptados à vida terrestre, diferente dos outros criceratos que a gente tinha visto até o momento, né? E o plano corporal básico do grupo é um grupo muito diverso, né? Então a gente tem vários planos corporais aí. Selecionei aqui, eu acho que os mais interessantes, né? Agora eu tinha dito. Os opiliões, eles contam com gnastossoma, o indiossoma, quelíceras, pé de palpos, o poro genital, o ânus e o espiráculo, né? Os ácaros, né, os parasitiformes, tem o prossoma, o pistossoma, aí, como eu disse ali também, né, o opilione, você vê que ele não tem prossoma e pistossoma porque ele está fundido, né? Aí fica aí que vira um indiossoma. Aí tem o ácare, né, que os parasitiformes, que tem o prossoma, pistossoma, quelíceras, pé de palpos, espiráculo e a placa genital. Os escorpiones, né, tem um plano corporal bem grande aí, né? Com prossoma, pistossoma, mesossoma, metassoma. O metassoma é a caudinha dele, né? Onde é que fica o ferrão dele e tudo. O metassoma. O ocelo mediano, o ocelo lateral, o pente, aguilhão, pulmão, o ânus, o opérculo genital, quelícera, pé de palpo e o telson, né? Que é o último segmento ali do metassoma. O arane tem o prossoma, pistossoma, os olhos, a quelícera, pé de palpos, espiráculos e fiandeiras. Fiandeiras fica bem aqui no finalzinho dela, dá pra ver aqui na imagem, né, as fiandeiras. Os pseudoescorpiões têm o prossoma, pistossomas, quelíceras e pedipalpos. Nos ambipígios temos o prossoma, o pistossoma, as quelíceras e o pé de palpo também, bem simples. E os uropígues têm prossoma, pistossoma, quelícera, pé de palpo, o metassoma e o mesossoma. Da alimentação deles, as aranhas, escorpiões são predadores, né? Os pseudo-escorpiões também entram aqui. Dos parasitas, a gente tem carrapatos e alguns ácaros, né? Os parasitiformes. Detritivos, muitos dos ácaros são detritivos, os pequenininhos principalmente, os menores, né? E alguns opilhões são onívoros, né? A maioria, alguns opilhões conseguem ser onívoros também, comendo tanto de vegetal como animal. O sistema digestório do clado, né? O estomodeu, né, que é o intestino anterior, ele tem origem do ectoderma. O intestino médio, né, o mesêntero, tem do endoderma, e o proctodeu, que é o intestino posterior, também vem do ectoderma. E as subdivisões aqui do sistema digestório, né, o intestino anterior ele conta com a boca, faringe e o esôfago, enquanto o intestino médio tem o estômago de sucção, os secos digestivos e as glândulas digestivas, e o intestino posterior tem o intestino terminal, o reto e o ânus. Aqui tem a imagem que a gente consegue ver praticamente essas subdivisões, né? Todos esses órgãos que tem a boca, o estômago sugador, tem as glândulas digestivas, o ânus. Dá pra ver quase tudo aí. A imagem é muito boa.
E como que ocorre a digestão do clado, né, do grupo? Tem a por captura, né? Quando a captura é presa usando apêndices como quelíceras ou pedipalpos quelados. Alguns deles terão veneno para imobilizar a presa, como escorpiões, as aranhas. Os pseudo-escorpiões também têm um veneno, apesar de pouco, ainda tem veneno. E algumas aranhas liberam suco digestivo sobre a presa para poder amolecer um pouco a carne, né? Amolecer um pouco o tecido para poder ter uma melhor digestão. Tem a ingestão por sucção. Parte do trato digestivo anterior se modifica em órgãos contráteis para sugar o alimento liquefeito, depois ele ter recebido como é que é o nome? O suco digestivo. E nas aranhas isso é feito por um estômago sugador sofisticado, nos escorpiões por uma faringe muscular. Tem diferenças aí, né? Digestão interna e absorção. No trato digestivo médio é onde ocorre a digestão química final. A aranha geralmente tem 4 pares de secos no prossomo e escorpiões possuem 6 pares, incluindo o primeiro par, que são as glândulas salivares. Aqui dá para ver um pouquinho quando elas, antes de soltar o suco intestinal, né? Aí, um minuto. Peguei. Ô, Thiago, desculpa, tô na casa dos meus pais, ele me chamou aqui, mas já tô de volta. Aí é uma imagem que mostra bem o efeito, né, do suco digestivo, né, que a aranha solta, antes dele soltar o suco e depois de soltar o suco, como é que fica, né? E algumas outras funções do sistema digestório. Armazenamento, ele consegue armazenar lipídios e glicogênio, ajuda no processamento de nutrientes. Tiago, desculpa de novo, tá? Não vai acontecer de novo, não, porque meu pai não sabia que eu estava fazendo o vídeo, não. Mas voltando, eles ajudam no armazenamento de lipídios e glicogênios, o processamento de nutrientes, neutralização de substâncias tóxicas, integração com a hemolinfa, né? Que vai ser falado mais à frente nos outros temas, né? A distribuição de nutrientes, a hemolinfa ajuda nisso, né? E a faringe das aranhas contém células quimiosensoriais também, que atuam como receptores gustativos no paladar. E essa foi a nossa primeira apresentação de aracne, Tiago.